paz do Senhor, meus irmãos. Nesse momento aqui, vamos ver a reflexão do Ser de Santos, número 10. Através da ilustração abaixo, que é uma história criada por mim, veja como o inimigo está usando os pastores. Um rapaz chamado João, sempre que tinha uma dúvida a respeito do dia a dia com Deus, ele perguntava ao seu pastor, chamado pastor Alfredo. Seu pastor era pastor de uma igreja de portas largas, ou seja, uma igreja que não prega a verdadeira doutrina. O nome da igreja era a Igreja Porta Larga da Vitória. João estava pensando em fazer um propósito de 14 horas de oração por semana em seu quarto, mas ficou em dúvida se isso era de Deus ou não. Então João foi falar com seu pastor Alfredo. João disse: Pastor Alfredo, eu estou pensando em fazer 14 horas de oração por semana, ajoelhado no meu quarto. O que o senhor acha? O pastor Alfredo respondeu: Nossa, João, 14 horas ajoelhado por semana? Calma, João, você é novo convertido. As coisas não são bem assim. Primeiro conheça melhor a Deus para depois você fazer isso. João disse: Tá certo, pastor. Desculpa então. Eu estou muito apressado para conhecer a Deus, mas vou fazer o que você me mandou, vou me acalmar. Depois de um tempo, João estava pensando em fazer um WhatsApp, mas primeiro ele foi perguntar ao seu pastor Alfredo para pedir autorização. João disse: Pastor Alfredo, eu estou pensando em fazer um WhatsApp, mas eu ouvi alguns crentes dizerem que Deus não quer que tenhamos isso. O que você acha? O pastor Alfredo respondeu: Olha, João, nós devemos ser crentes moderados. Não podemos ser crentes muito fanáticos. Então, se você souber usar o WhatsApp moderadamente, faça, mas cuidado com as conversas erradas. João disse: Tá certo, pastor. Vou fazer o WhatsApp hoje mesmo. 2 anos depois, João estava pensando em iniciar as 14 horas de oração por semana em seu quarto, que ele estava querendo fazer antes, porque ele viu o versículo que nos manda orar sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Então, ele foi falar com o seu pastor Alfredo. João disse: Pastor Alfredo, eu estou pensando em orar 14 horas por semana ajoelhado, porque acho que já estou começando a conhecer a Deus. O pastor Alfredo respondeu: Olha, João, eu acho muito bonita essa dedicação sua, mas tem uma pesquisa aí em que os médicos descobriram que ficar ajoelhado demais prejudica a articulação do joelho. Você pode orar em pensamento com Deus durante o seu dia a dia. Deus vai receber da mesma forma. João disse: Nossa, fiquei até com medo de me ajoelhar agora. Não vou nunca mais orar ajoelhado. Depois de um tempo, João estava pensando em fazer um Facebook. Então ele foi falar com o seu pastor Alfredo. João disse: Pastor Alfredo, eu estou pensando em fazer um Facebook, mas estou com dúvida se faço ou não. Porque eu ouvi um pastor que morreu, chamado Davi Miranda, fundador de uma tal igreja chamada Deus é Amor, dizer que o Facebook não agrada a Deus. O pastor Alfredo respondeu: Entendo, João. Deixa eu pensar aqui. Você quer fazer o Facebook com qual propósito? João disse: Falar com meus parentes distantes, ver como eles estão, etc. O pastor Alfredo respondeu: Entendo. Olha, você acha que tem a capacidade de evangelizar as pessoas no Facebook, por exemplo, montar um grupo no Facebook e falar de Deus para essas pessoas? João disse: Tenho sim, pastor. Eu conheço muitas pessoas. O
O pastor Alfredo respondeu: Bom, no geral, o Facebook não é muito bom. Mas como você vai fazer com esse propósito, então faça, João. Mas cuidado com as fotos que você vai estar vendo, tá? João disse: Tá certo, pastor. Então vou fazer o Facebook hoje mesmo. O pastor Alfredo respondeu: Tá certo, João. Aproveite e me adicione lá como seu amigo no Facebook. Depois de um tempo, João estava pensando em fazer um jejum de 2 dias sem comer nada e sem beber nada, e ficar só lendo a Bíblia e orando nesses 2 dias. Então ele foi falar com o pastor Alfredo. João disse: Pastor Alfredo, eu estou pensando em fazer um jejum de 2 dias, sem beber nada e sem comer nada, e ficar lendo a Bíblia e orando, porque eu li isso na Bíblia. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Joel, capítulo 2, versículo 12. O pastor Alfredo respondeu: Mas acho que você não leu esta parte da Bíblia, João. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres abandonados? E, quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Isaías capítulo 58, versículos do 5 ao 7. Então João disse: Mas pastor Alfredo, também está escrito. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Esdras capítulo 8, versículo 21. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Jonas capítulo 3, versículo 5. Isso João falando para o pastor Alfredo, né, gente? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel, capítulo 9, versículo 3. E disse-lhe, Jesus, né? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos, capítulo 9, versículo 29. Então o pastor Alfredo respondeu: João, acho que você está andando com algum crente fanático. Também está escrito isso, João. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria se levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículo do 10 ao 14. Então João disse: Tá certo, pastor. Então eu não vou jejuar nunca mais, porque eu não quero ser soberbo como esse fariseu do versículo. Depois de um tempo, João estava em dúvida em qual Bíblia deveria comprar. Então ele foi perguntar ao seu pastor Alfredo. João disse: Pastor Alfredo, quero comprar uma Bíblia, porque eu sempre li a Bíblia do meu computador. Quero comprar uma Bíblia impressa. Qual eu compro? Eu soube que tem 4 Bíblias no Brasil que são traduzidas literalmente, palavra por palavra, que são Almeida Corrigida Fiel de 1994, Almeida Corrigida Fiel de 1995, Almeida Corrigida Fiel de 2007 e Almeida Revista e Corrigida de 1969. Posso comprar alguma dessas? O pastor Alfredo respondeu: Olha, João,
Essas 4 Bíblias aí que você disse têm uma linguagem muito pesada para os jovens. Eu até acredito que elas servem para os crentes com mais experiência no Evangelho. Mas eu aconselho você a comprar uma atualizada, com uma linguagem mais tranquila, sabe? Menos rígida do que essas aí. Essas 4 Bíblias que você citou, elas assustam os novos convertidos. João disse, tá certo, pastor. Certo dia, João estava pensando em comprar roupa e foi falar com seu pastor. João disse, pastor, eu estou pensando em ir no shopping amanhã comprar roupas, mas meu tio, que é muito crente, disse que nós cristãos, homens, não devemos usar bermudas. Posso comprar bermudas amanhã ou só posso comprar calças? O pastor Alfredo respondeu, João, Deus só quer o seu coração. O que adianta você sempre usar calça, mas ter um coração invejoso, odioso ou ser um prostituto? João disse, nossa, nunca pensei nisso. É verdade, pastor, Deus só quer o meu coração. Em outro dia, João perguntou ao seu pastor Alfredo, pastor Alfredo, eu posso assistir novela? O pastor Alfredo respondeu, você vai deixar ela tomar o seu tempo de fazer as coisas de Deus? João disse, não, pastor, vou assistir a novela, mas sempre vou chegar cedo na igreja e fazer as outras coisas. O pastor Alfredo respondeu, entendi. Então pode assistir sua novela, João, mas cuidado. João perguntou, e um testemunho de arrebatamento ao inferno, eu posso assistir? O pastor Alfredo respondeu, olha, João, eu acho perigoso você assistir esses testemunhos, porque só devemos confiar na Bíblia. Muitos desses testemunhos são fantasiosos e distorcem a Bíblia. Não assista testemunho não, João, de forma alguma. Pode assistir a novela, mas o testemunho de arrebatamento não, tá? Em outro dia, João perguntou ao seu pastor Alfredo, pastor Alfredo, eu posso falar algumas gírias amanhã de noite na sua igreja quando eu estiver pregando no seu culto de jovens? Pastor Alfredo respondeu, você vai falar algum palavrão? João disse, não, pastor, palavrão não, só gírias mesmo. Pastor Alfredo respondeu, entendi. Então pode sim falar gírias, João. Está escrito que temos que nos fazer de fracos para ganhar os fracos, mas cuidado, viu? João perguntou, e línguas estranhas? Eu posso falar línguas estranhas amanhã no culto de jovens? O pastor Alfredo respondeu, olha, João, evite falar línguas estranhas amanhã no culto de jovens, tá? Porque a Bíblia diz que só devemos falar línguas estranhas se tiver intérprete ou se você mesmo souber interpretar. E os jovens podem ficar meio escandalizados, João. Vamos evitar problemas, João. Você pode falar as gírias amanhã no culto de jovens da minha igreja, mas não fale línguas estranhas não, tá? Filho, se te humilhares e de coração me Pastores Gospels, contigo sempre esse versículo abaixo espera por vocês. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías, capítulo 5, versículo 20.